Bom, Diogo, vamos para o nosso primeiro bloco, que é para discutir o plano de IA do Lula, que ele está fazendo de uma forma super apressada. Mas, antes de tudo, tem tanta coisa rolando sobre IA. É regulação, é discussão sobre plano, é discussão sobre estratégia brasileira de inteligência artificial. Qual que é a distinção entre essas várias coisas? Então vamos começar pelo básico, né? Definindo ou tentando definir, né? Porque às vezes até a gente acaba se confundindo. Então, hoje existem vários pilares dentro desse universo da inteligência artificial. A gente fala das estratégias nacionais, que são essas estratégias muito mais principiológicas, muito mais a longo prazo, de tentar pensar como o país ele quer se encaixar dentro dessa corrida, desse universo da inteligência artificial, né? Então o Brasil tem uma estratégia que chama EBIA, que é a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Daria um ótimo nome de chatbot. Exato, EBIA, né? Olha, tá aí, o chat BIA. Fica a dica, Lula! E aí, o EBIA nem começou, né, com o governo Lula. Acho que é importante a gente falar que foi uma estratégia que começou já no governo anterior e agora está passando por um processo de reciclagem e atualização, porque a área mudou, né? Então, quando a EBIA, né, que é a estratégia brasileira, ela foi criada, cara, não tinha o chat GPT, não se falava tanto em IA generativa, e a corrida, né, geopolítica do tema também mudou. Então, isso está passando por uma atualização. Então, existe essa estratégia que é uma coisa um pouco mais ampla. E aí, muita gente confunde isso com a regulação, né, da inteligência artificial. E aí, a regulação não é a estratégia. A estratégia é a gente pensar como vai ser o processo de desenvolvimento, de adoção, de uso da inteligência artificial dentro do nosso país. A regulação é a gente pensar quais são as regras do jogo para quem está desenvolvendo, para quem está colocando em produção, para quem está vendendo esse tipo de tecnologia. Que aí sim é você trazer um ambiente mais de regras mesmo, né? De colocar, ó, isso pode, isso não pode. E se você tiver uma inteligência artificial, por exemplo, de alto risco, aí você tem que ter essas obrigações. Então, é você trazer obrigações, responsabilidades, né? Pensando muito nos direitos humanos, os direitos fundamentais das pessoas. Então, essa é a distinção, né? A estratégia e regulação. Foi bom você ter feito essa contextualização, porque muito provavelmente a gente vai voltar a falar no Deu Tilt sobre a regulamentação, até porque o governo quer sancionar essa legislação ainda esse ano, o que é muito improvável, porque em breve a gente tem festa junina, daqui a pouco a gente tem eleições municipais. E eles querem fazer isso justo para levar para o G20, né? Pois é. E essa proposta toque de caixa começa com a EBIA. Uhum. Havia e há um esforço do governo para reconfigurar essa EBIA. Uhum. E aí, em algum momento, o Lula falou assim, pô, estão me alugando muito. Uhum. Muita gente está batendo na minha porta com essa história de redes sociais. E, aliás, essa história começa de um jeito bem brasileiro, porque ela já começa com meme. Uhum. O Lula, num Dia Internacional da Mulher, uhum. Logo depois de ter saído da reunião do Conselho de Ciência e Tecnologia, ele soltou a frase de que estava cansado de ouvir falar de inteligência artificial. Foi muito bom. E o que ele precisava era de inteligência humana. Me traga um plano. O que ele quis dizer naquele momento, o que ele explicitou, é que tinha tanta coisa acontecendo no governo, e ainda tem, sobre inteligência artificial, que ele não aguentava mais falar de tantas coisas, receber tantas demandas, e ele queria centralizar as coisas. E esse plano que está sendo configurado agora é uma dessas tentativas. Então a gente já fala do primeiro desafio dele, que é concatenar todas essas estratégias de governo. E quais são elas? O Conselhão Econômico do governo tem um grupo de trabalho sobre inteligência artificial. O Ministério de Gestão e Inovação nos Serviços Públicos acabou de abrir uma chamada e fazer uma iniciativa para atrair soluções de inteligência artificial para o serviço público. Vários outros ministérios e várias outras entidades, para além do executivo, também tentam fazer alguma coisa. O CNJ tem uma baita iniciativa nesse sentido para levar a inteligência artificial para os tribunais, de modo que o juiz não tenha mais que ficar garimpando jurisprudência. A inteligência artificial vai lá e já transforma isso e bota na mesa do juiz. Então, o primeiro desafio é concatenar todos esses esforços, e é isso que esse plano tenta fazer.
Agora a gente entra nos prazos, antes de falar um pouco sobre qual que é a estratégia. Tá apertado, hein? Parece que tá apertado, hein? Vamos lá para a maratona. No dia 28/5, esse plano tem que ser aprovado pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que, aliás, foi quem recebeu a incumbência de fazer. No dia 4, dos dias 4, 5 e 6, rola a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é onde o Lula quer apresentar esse plano. E o Lula também quer dar uma salpicada sobre os planos do Brasil de inteligência artificial na Assembleia Geral da ONU, que acontece em setembro. E você acabou de me contar que uma das intenções que o governo tem é de levar isso também para a discussão do G20 em novembro. Bom, quem está ouvindo a gente faz as contas aí e vê se dá para reorganizar todo o modelo produtivo de um país e direcioná-lo para começar a pensar como a gente pode fazer com que a inteligência artificial seja bem utilizada pelo Brasil. Tá apertado. Tá apertado. Tá bem apertado. Bom, mas o que a gente vai discutir aqui já não são as ações desse plano, mas são as diretrizes em que, muito provavelmente, esse plano vai assentar. O grupo de trabalho que está discutindo esse plano é capitaneado pelo MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, detectou 4 diretrizes para que as ações do plano sejam desenvolvidas. Primeiro, a infraestrutura. E quando eles falam de infraestrutura, eles estão falando de quais máquinas, quais capacidades de desenvolvimento vão ter que ser necessárias para fazer com que o Brasil esteja alinhado às maiores potências nesse tipo de tecnologia. Eu perguntei para o Luiz Fernando Manuel, que é o secretário executivo do MCTIC, a gente está falando de GPU da NVIDIA, né, cara? A ele, sim, também. E como o Diogo sabe, GPU da NVIDIA é uma coisa cada vez mais escassa, porque essa é uma concorrência global, né? Exato. E vai concorrer, assim, com outros países que estão buscando criar suas infraestruturas, mas também, talvez o maior competidor sejam as próprias empresas americanas, né? Que estão comprando de baseada, assim, né? Não é compra no varejo, é compra no atacado, né? Compra de 20 mil, 40 mil, 50 mil GPUs, né? Então, é um desafio enorme. Mas é um ponto super importante, né? Pensar nessa infraestrutura básica para o país. Acho que é o primeiro ponto de partida, assim, sabe? É o item básico, é a gente ter infraestrutura, né? Mínima, adequada, para se pensar no desenvolvimento, para que isso possa ser compartilhado entre as universidades, com startups. E só para também a audiência ter ideia, isso não é uma dificuldade só do Brasil, é uma dificuldade até dos Estados Unidos, pensando como país, porque existe até um projeto de lei para que seja criada uma infraestrutura nacional nos Estados Unidos para as universidades. Porque as próprias universidades, aí eu não tô falando assim, tipo de Harvard, MIT, Stanford, que são as universidades de elite, que são, né, então, entre as melhores do mundo, e que recebem, né, financiamento milionários, bilionários, às vezes, elas têm essa dificuldade hoje de ter uma infraestrutura computacional. E o que elas falam é que hoje as universidades americanas, elas dependem das big techs para fazer pesquisa de inteligência artificial. Ou seja, a coisa tá ficando tão concentrada, né? Então é uma forma de tentar pensar nisso, né? Chuta quem que é a empresa que mais compra GPU da NVIDIA hoje no Brasil. Petrobras. Acertou. Mas não é uma empresa que você liga diretamente à inteligência artificial, mas é uma empresa muito ligada à tecnologia. Sim. Principalmente para a questão de exploração, né? Exato, de petróleo. Exato. Mas o segundo ponto é a formação de pessoal qualificado. E aqui ainda as coisas estão em aberto, mas estamos falando de pessoas que desenvolvem tecnologia e que têm capacitação para fazer isso, mas também um certo letramento em inteligência artificial de quem utiliza. Como isso vai ser feito é o que eles estão discutindo agora. Mas para esses 2 pontos tem uma discussão muito interessante que é, de alguma forma, esse plano vai pensar em um jeito de trazer para a mesma plataforma de desenvolvimento que o Brasil criar, países em desenvolvimento, ainda mais com vista para o sul global. Essa é um anseio do Lula desde sempre, de promover o desenvolvimento para quem não geralmente fica distante
das possibilidades de desenvolver e dessa forma faz com que o Brasil se torne um líder entre esses países. Você sabe que do ano passado, em 2023, a gente organizou, né, na verdade, o Comitê Gestor da Internet no Brasil organizou o Fórum Lusófono de Governança da Internet. Foi no Museu da Língua Portuguesa, foi maravilhoso o evento. Não tinha lugar melhor para fazer. Nossa, não tinha. E reuniu justamente os países que falam português. Então tinha representantes de Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde. E eu fiquei responsável por organizar um painel justamente sobre IA e a língua portuguesa, né? Então, convidei pessoas tanto da academia, então professores de Portugal, da indústria, né? Teve profissionais da IBM, de outras universidades, para discutir isso, né? A necessidade de uma integração maior desses países, pensando na questão da língua portuguesa. E é curioso que, assim, muita gente às vezes critica, fala, pô, o Brasil quer fazer um chat GPT, né, PT, né, até combina, chat GPT, PT, né, chat GPT português e tal. Cara, assim, não vamos pensar que não necessariamente a gente precisa fazer algo que vai substituir o chat GPT. A ideia não é essa, né? Criar algo que vai competir diretamente com o OpenAI, Google, Microsoft. Não, é ter alternativas, porque muitas vezes, para muitos problemas que nós brasileiros temos, a gente não precisa de um modelo tão grande, tão robusto como o ChatGPT. A gente pode ter um modelo mais simples, um modelo mais leve, que vai trabalhar num domínio muito bem específico, que vai trazer soluções incríveis para os nossos problemas locais. E aí entra numa questão, Elton, que é importante a gente pensar, que é a questão da língua portuguesa, de como ela é representada nesses modelos, que foi algo que a gente discutiu nesse fórum que a gente organizou. Peraí, mas o ChatGPT fala português. Fala português. Mas ele não deve pensar em português. Então, isso que muita gente... eu converso com muita gente, as pessoas falam, mas ele fala português, ele fala, né, escreve, enfim. Eu falo, até a página 2, né? Até a página 2, porque muitas vezes a quantidade de dados que ele foi treinado em português é tão pequena que não dá nem para começar uma comparação com outras línguas, principalmente o inglês. A gente não tem acesso, por falta de transparência da OpenAI, à base de treinamento deles, né? Mas eu dou um exemplo. Recentemente, agora, há umas 3, 4 semanas atrás, a Meta soltou, né, anunciou o Llama 3, que é um modelo de código aberto, que está com um desempenho ótimo. Só que aí a própria Meta, pelo menos ela trouxe um nível de transparência interessante, mostra que o Llama 3 ele foi treinado com 95% dos dados em inglês e os outros 5% dividido lá numa série de outras línguas. Ou seja, ele sabe as outras línguas, se você perguntar algo em português, ele sabe? Sabe. Muitas vezes fazendo uma tradução, muitas vezes com uma linguagem de um português mais empobrecido. Mas tem um outro aspecto, que muitas vezes é fazendo uma tradução, e nesse processo de tradução, você perde aspectos que são semânticos, que são fundamentais e importantes para a nossa cultura. Claro. Eu posso até dar um exemplo, se permitir. Não, que não permito, claro, que é um projeto que a gente fez, né? Que foi uma criação de um dataset sobre emoções em português. Por quê? Existia um dataset que foi feito pelo próprio Google, que tinham 30 emoções, e a gente queria fazer um projeto no Brasil para uma IA que ajudasse a gente, na verdade, estava estudando a viabilidade de usar IA para classificar emoções. E aí é um tema super amplo que depois a gente pode até, inclusive, acho que fazer um episódio sobre isso, que é bem, bem importante, né? Mas o que a gente viu, falou, vamos fazer uma tradução? E aí a gente conversou com o INCT, né, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Neurociência, com o pessoal do Laboratório de Neurociência do Mackenzie, que são super bons, assim. E o que a gente viu é que só fazer uma tradução não dá. Porque a emoção, apesar de ter uma tradução direta entre várias línguas, ela é muito dependente da cultura, porque significa outras coisas. Tem emoções que são muito mais presentes numa cultura do que em outras. Então, a gente teve que recriar o dataset, sabe? Isso passou por um processo de anotação, de
neurocientistas que foram lutando, aqui tem amor mesmo em português, aqui tem alegria mesmo em português, que é bem diferente, né? Então, se a gente pensar num grande modelo, e isso é uma coisa que eu sempre falo, se a gente pensar que as Big Techs, elas estão vendendo um modelo que é global, mas que, na verdade, não representa bem todas as culturas e todas as línguas, né? Então, a gente tem que pensar nesse desenvolvimento local para casos específicos. E aí, só para dar um exemplo, será que isso é possível? É possível, né? E Singapura fez isso. Então, Singapura, ela criou um modelo de linguagem, né? Como um chat GPT, específico para as línguas do Sudeste Asiático. Que legal. É um modelo open source, que, assim, ele é tão grande e robusto quanto o chat GPT? Não, né? Ele tem, acho que, um modelo de 7 bilhões de parâmetros, só que ele funciona bem para as línguas locais. E ele é de código aberto e você consegue implementar isso para soluções específicas, sabe? Mas que muito provavelmente deve atender às necessidades de Singapura. Atende às necessidades não só de Singapura, mas com uma série de países da região, porque eles cenário com as línguas não apenas de um país, né, mas de uma região específica. E isso é legal até mesmo porque muitas vezes dentro desses modelos, por serem probabilísticos, você consegue fazer com que uma língua melhore a representação, a representatividade de outra, né? Línguas que são próximas, tal. Mas às vezes nem precisam ser próximas, às vezes até mesmo com alfabetos diferentes. Mas eles pensaram assim, na questão da cultura e da representação linguística local. E o modelo está aberto. Então, startups, projetos de pesquisa e até mesmo para áreas, por exemplo, de saúde, já começam a usar esse modelo, porque é mais barato, é mais eficiente e tem uma representatividade melhor. Né? Sim. Essa questão da opacidade de empresas estrangeiras em relação à tecnologia e como elas configuram os modelos e muito provavelmente elas configuram a imagem e semelhança das próprias culturas e deixam de fora todas as outras, é uma questão que, em parte, é combatida pelo a terceira diretriz do plano, que é, de alguma forma, fazer com que promover uma incorporação de IA pelas empresas brasileiras, de modo que elas sejam mais eficientes e inovem mais. E aqui a gente tem uma série de ramificações possíveis, porque muito provavelmente, eles não estão falando apenas das grandes empresas, muito provavelmente a Petrobras não está comprando GPU para minerar Bitcoin, e sim para criar modelos que possam prever com mais segurança em que ponto perfurar petróleo, ou quais são as movimentações dos navios para reduzir o tempo de chegada nos portos e por aí vai. Mas a ideia é atrair mais empresas, criar uma massa crítica de companhias que possam se sustentar na inteligência artificial. E, inclusive, essa parte do plano prevê até a subvenção a startups. E aqui a gente começa a falar de dinheiro, que é mais um dos desafios. A gente estava até conversando, acho que há algumas semanas, que ficou muito caro criar um modelo de linguagem massiva. Cada vez mais você tem que gastar mais dinheiro para fazer alguma coisa tão potente quanto o que existe aí na praça. Só para contextualizar, saiu o relatório de Stanford, né, o AI Index, e eles trazem alguns números. E aí, só para a audiência ter ideia, né, do que a gente está falando, é que o Gemini, né, que é a última inteligência artificial do Google, só de treinamento, né, do custo computacional para treinar o Gemini, foi algo em torno de 190 milhões de dólares. Agora, se a gente pegar o dólar a 5 conto e converter, cara, dá quase 1 bi. 1 bi, cara. Quem tem 1 bi hoje no Brasil? Não, a Petrobras não tem 1 bi para gastar em GPU, tá ligado? Não vai ter. Então, assim, é um cenário muito, muito de inflexão mesmo, né? De uma concentração muito grande. Já está se prevendo que a grana vai vir via BNDES. E também via algum mecanismo dentro do plano da nova indústria, que foi lançado no ano passado e ainda tem algumas diretrizes em abertas, mas uma dos campos em que quer se atacar é o da digitalização. E aí a gente chega ao quarto ponto, a quarta diretriz, que é governança e regulação. E aqui, quando a gente fala regulação, não confunda a regulação que está sendo discutida agora no Senado, mas o Lula
e a equipe dele está olhando para um outro tipo de governança, que é em esfera global. Afinal, a inteligência artificial não é um bichinho mais que gira, que trafega e que anda e que faz cocô só no nosso quintal. Ele se comunica com todos os outros bichinhos da rua, e se a gente não conversar com os vizinhos de modo a estabelecer regras para todo mundo, muito provavelmente o bichinho do vizinho vai fazer cocô no nosso quintal. Porque a gente está falando até de um novo cenário, né? A gente está de um novo... vamos colocar assim, de uma nova forma de extrativismo. Que isso pode se dar de diversas formas, né? Desde o extrativismo de minérios mesmo para a produção de chips. E aí eu estou falando assim, de pensar isso a partir de um cenário do sul global, então países que estão em desenvolvimento, né, que estão fora dessa ideia do norte global, do ocidente, que é essa ideia do extrativismo mesmo, às vezes físico das coisas, né, minerais para produção de chips, de bateria, de novas fontes de energia, mas existe também o extrativismo de dados, né? Então nossos dados estão indo para fora. Tem o extrativismo, né, financeiro, se a gente pensar, porque o que acontece? Hoje as startups que estão começando, ou empresas grandes brasileiras, muitas delas dependem das nuvens, né, nuvem computacional dessas grandes organizações. E aí elas recebem um baita aporte financeiro, boa parte desse aporte financeiro vai para pagar o quê? A fatura da nuvem, sabe? E esse dinheiro está indo para onde? Indo para fora. Então a gente também tem esse olhar, a gente tem dos dados e principalmente um olhar muito de uma dependência tecnológica também. Então quando a gente está falando, né, desse processo global, a gente está falando, como é que a gente vai fazer para ter um mínimo de soberania digital? Não quer dizer que a gente quer impedir de que empresas estrangeiras estejam no Brasil ou não incentivar o uso, não é isso. A ideia é criar como que a gente tem estratégias, como que a gente tem alternativas para tudo isso. Para que, para alguns casos específicos, eu não tenha que depender de uma API de uma empresa americana, mas que eu possa depender de uma API de uma empresa nacional, né? De uma nuvem local ou de um modelo de código aberto desenvolvido no Brasil e que funciona aqui localmente, integrado com outros países, né? Então, é bem na questão dessa governança do ponto de vista de levar um olhar, e acho que o Lula está muito apressado com isso por conta do G20, né? E ele quer levar essa discussão para o G20. Uma pauta importante vai ser inteligência artificial, pensando que a inteligência artificial ela tem que ser desenvolvida, tem que ser pensada, tem que ser usada a partir também de uma visão desses países emergentes do sul global, e não apenas imposta por poucas organizações que vêm de fora, né? Então, acho que essa é a grande preocupação, que acaba sendo compartilhada por outros países também, né? Cara, a gente ainda tem muito papo para trocar sobre inteligência artificial, mas vamos pro Arrasta para Cima e depois a gente volta a trocar essa ideia, porque de uma hora para outra parece que nem um programa de tecnologia, extrativismo, dependência tecnológica, colonialismo. Qual